a sua aula vai começar. Pegue seus materiais e um café. Esperamos que tenha uma ótima experiência na aula de hoje. Conforme a Lei 9.610/98, a reprodução total, parcial e a divulgação sem autorização é proibida. A FME deseja uma ótima aula para você. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou enfermeira, né? Como você disse, eu sou mestre em ciências pela Escola de Enfermagem, também sou licenciada pela Escola de Enfermagem em bacharel e licenciatura em enfermagem. Também tenho o curso de especialização do Palio, um dos primeiros cursos de abordagem paliativa, e foi, assim, muito importante ele na minha vida. Vou começar apresentando o que é assistência de enfermagem em pacientes em cuidados paliativos, mas eu queria só fazer uma prévia. Eu estive cuidando de paliativos na atenção secundária, né? E agora, já há mais de 10 anos, eu faço parte da assistência num hospital de quaternário de assistência, né? Eu trabalho com urgência e emergência e temos os pacientes em paliativos lá. Meu foco vai ser falar sobre essa assistência e também sobre o controle de dor. Então, para a gente cuidar em paliativos, a gente precisa ter a dimensão do cuidado, né? Interiorizada. Fazemos controle de sintomas, fazemos cuidados diretos com procedimentos, tecnologias leves e leves duras, né? Do lado físico. Precisamos aprender a abordar o lado psicológico, o lado social e espiritual. Em cuidados paliativos, ninguém faz cuidado sozinho. Nós somos sempre uma equipe. Nós nunca trabalhamos em equipe, né? Somente em equipe. Por isso que eu trouxe esse quadro de dimensões, para que, mesmo como enfermeira, eu aprendo a lidar com todas essas características do ser humano. Mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo, e depois que eu verifico ou identifico alguma necessidade, essa equipe, então, é chamada para poder participar do cuidado também. Então, fazemos o acolhimento, orientação, escuta terapêutica, trabalhamos com a espiritualidade, temos um grupo de capelania e a religiosidade. São duas coisas diferentes, né? A espiritualidade, a pessoa não precisa ter um foco religioso, mas na religiosidade, possivelmente ela vai querer ser atendida por alguém da sua própria religião. Mas essas duas dimensões estão ligadas ao divino da pessoa, que pode estar relacionada à presença de Deus, ou simplesmente de algo que é muito importante para essa pessoa. Temos muitas pessoas que são ateus e a gente precisa respeitá-los na sua individualidade. Colocado a isso, nós temos a mudança de papel social quando a pessoa adoece, né? A mudança das relações familiares e laborais, que foi muito bem descrita pela professora Evelyn na demência. Mas nós temos essa mudança em qualquer fase da doença que esteja com o paciente. Cuidados paliativos, a gente não trata só uma doença grave. Cuidados paliativos, ele deve ser incorporado ao tratamento lá no começo, quando o paciente recebe a notícia de uma doença que pode mudar o curso da sua vida, né? Antigamente, a gente falava que cuidados paliativos para doenças avançadas. Hoje em dia, não. O termo é para doenças graves. Você recebe um diagnóstico de uma doença grave, possivelmente o médico já precisa abordar as dimensões do cuidado do paliativos, não deixar para depois, né? Porque o depois pode ficar tarde e o paciente pode criar mazelas durante esse caminho. Eu vou avaliar na assistência, então, enquanto enfermeira. Eu vou procurar saber o diagnóstico, o prognóstico e as comorbidades que esse paciente tem, porque senão eu não consigo cuidar dele de uma forma sensata. Quais os sintomas que ele está apresentando que precisam ser modificados ou minorizados? Qual a sua função física, né? O que ele consegue fazer, o que é que eu preciso fazer por ele, o que é que a gente precisa chamar a equipe para melhorar essa função fisiológica dele? Qual o nível de consciência? Se ele tem lesões? Se ele não tem lesões, eu preciso
já providenciar para que essas lesões não aconteçam, mas, infelizmente, quando a gente se aproxima do momento de morte, a primeira coisa que falece no nosso corpo é a pele, né? É um órgão mais importante não, mas é o maior órgão do nosso corpo, e é o primeiro que o corpo deixa um pouco de lado de sustentar, porque ele precisa sustentar estruturas mais nobres, como o cérebro, o coração e rim. Então, nosso cuidado de prevenção com a pele inicia quando o nosso paciente interna, ou quando a gente sabe que o paciente recebeu um diagnóstico de doença grave. A ansiedade que vem junto com esse paciente, com a família, possivelmente uma depressão, ou se ele está em delírio hipoativo ou hiperativo, né? Nas relações sociais, a família sofre junto e já traz uma carga também de necessidades e de apreensões. Isso influencia nas relações do paciente com a família e da família com o paciente, nas outras funções que esse paciente exercia e principalmente no aspecto econômico. Se ele é um pai de família, se ele é uma pessoa que sustentava a casa, essa família, então, passa a ser vulnerável tanto quanto o paciente. No final de vida, o processo de morte, com o processo de morte, nós sempre buscamos atender o legado desse paciente. O que é que ele quer deixar de legado? O que é que ele programou para a vida dele desde que ele nasceu ou desde que ele recebeu esse diagnóstico, né? E atividades de vida diária que vão ser, se ele ainda consegue fazer, tarefas domésticas que possivelmente, quando ele chega para mim numa unidade de emergência, ele já não está mais nessa fase. Mas lá no começo, na estratégia de saúde da família, ou então na unidade básica, a gente consegue observar todos esses fatores dentro de uma pessoa. A avaliação, então, é multidimensional. Nós avaliamos o paciente, não os sintomas isoladamente, o paciente é um todo, ele tem dores, mas ele é um paciente que tem dor, e não uma dor que tem paciente. Precisamos evitar julgamentos, né? Hoje nós trabalhamos com Nós trabalhamos com o respeito à pessoa, da forma como ela quer ser tratada, da forma como ela se vê no mundo. Exploramos as redes de suporte social, porque o paciente ele interna, mas ele precisa voltar para casa, ele não tem, o sistema não tem recurso para manter um paciente internado por 3, 6 meses. Então, a partir da visualização disso, quando o paciente interna, nós já começamos um plano terapêutico para a deshospitalização e para o melhor retorno em casa. E vamos usar os melhores recursos disponíveis, né, na medida que o paciente precisa, e manter sempre a escuta ativa. Se mantemos a escuta ativa, conseguimos identificar todas as necessidades do paciente. Então, voltando lá, vamos avaliar e identificar as principais demandas, porque o paciente ele pode ter várias demandas, mas eu preciso observar as camadas das necessidades dele. O que é que ele precisa primeiro, né? Então, eu vou identificar e trabalhar as principais demandas, depois as subsequentes. Então, por isso eu vou priorizar as demandas que mais trazem sofrimento. Demonstrar empatia sempre, ser proativo na resolução dos problemas, não esperar que outra pessoa da equipe me traga o problema para ser resolvido, ou que o paciente entre num status mais degenerativo para que eu possa tomar alguma atitude. Ser flexível e adequar o que é possível, utilizar recursos disponíveis e estar e ser presente o tempo todo. Quando eu digo para um paciente, eu estou te dando essa medicação para dor, e eu volto daqui 30 minutos para saber se você melhorou, eu preciso voltar em 30 minutos, porque senão esse paciente perde a confiança em mim. Dentro de todo o aspecto da doença do paciente, eu preciso respeitar a sua autonomia, né? Respeitar, estimular o próprio autocuidado, mesmo que ele não consiga tomar seu próprio banho, mesmo que ele não consiga pentear o cabelo, o que ele consegue fazer?
E aí nós, enquanto equipes, vamos estimular esse autocuidado. Envolver a família e os cuidadores. Quando a gente afasta a família numa internação, nós afastamos a possibilidade dessa família de caminhar junto com o paciente. A família não pode se ver longe do paciente, ela precisa estar próxima, estar junto, porque um paciente em abordagem paliativa geralmente não tem muito tempo, né? Uma coisa muito boa que os hospitais estão aderindo é a clínica ampliada e a visita estendida, que é uma forma de trazer as pessoas para mais próximas dos seus entes queridos que estão passando por uma dificuldade maior que a doença, ou muitos estão já em estado final de vida. Identificar o principal cuidador, isso é fundamental. Quem é que recebe as informações? Quem é que vai precisar de mais ajuste para poder entender o que está acontecendo? Porque a nossa comunicação precisa ser clara e reta, né? Ela não pode fazer curvas, tanto o paciente quanto o seu cuidador principal precisa entender em que local aquele paciente está, qual é o plano terapêutico e fazer parte da decisão desse plano terapêutico. Por isso, esse plano terapêutico que é individual, nunca é semelhante um para o outro. Eu posso ter 2 pacientes com a mesma doença, mas o plano de cada um é individual. E eu preciso de um controle efetivo de sintomas, porque se um paciente tem dor ou outros sintomas exacerbados, ele pode estar numa cama limpa, elétrica, que se move, mas ele não vai estar satisfeito, ele vai estar o tempo inteiro com dor, e isso modifica a visão que ele tem de si mesmo e do mundo. Por isso, o alívio do sofrimento precisa ser olhado para a melhoria de qualidade de vida. Não se alivia sofrimento se não se dá condições de melhoria de qualidade de vida. Isso faz com que o manejo seja integral para a unidade de tratamento. E nós, como equipe, precisamos fazer, então, a elaboração do projeto de estratégias de intervenção biopsicossocial, que é o projeto terapêutico individual. Uma coisa muito importante em cuidados paliativos é saber lidar com a dor, né? A dor do outro. A avaliação da intensidade da dor em escala própria é importante para o controle farmacológico e não farmacológico da dor. Quando eu olho para um paciente e ele sabe me responder, eu pergunto de 0 a 10, qual a dor que você já sentiu mais alta até hoje? Possivelmente ele vai me dizer um 7, né? Mas o paciente de câncer, o paciente que está numa posição fetal, ele pode dizer que ele está com 10. Ou ele pode não dizer nada, mas ele expressar, né? E a dor é o que ele refere, não é aquela que eu penso que ele tem. A gente precisa ser empático ao ponto de se colocar no lugar do outro, mas entendendo que o outro tem seu lugar próprio. Por isso, a dor é considerada como uma experiência individual, genuinamente subjetiva e intransferível. O que é dor para mim pode não ser para você, o que é dor para você pode nem de longe ser uma dor para mim, né? E as dores, elas são distintas, elas são dores da alma, dores do físico, dores da perda, dores por um acidente, dores por várias maneiras. E cada uma dói de um jeito, e para cada pessoa ela dói diferente. Por isso, ela tem que ser tratada individualmente. Em consequência, o seu controle, o controle da dor também envolve múltiplos aspectos e requer, portanto, uma equipe multiprofissional. De novo, eu vou dizer aqui, ninguém em cuidados paliativos trabalha sozinho. Só trabalhamos em equipe. Se não for em equipe, não estamos fazendo cuidados paliativos. Os sintomas devem ser avaliados periodicamente e registrados de forma acessível para que o resto da equipe possa ter acesso a essa informação. Como eu disse, se eu medicar um paciente com morfina ou com dipirona agora, e eu falar para ele que em 15 minutos eu volto para avaliá-lo, eu vou voltar para avaliá-lo. Se, no primeiro momento, ele podia me responder que de 0 a 10 ele tinha uma dor 7, que já é uma dor forte, e aí eu volto em meia hora, 15 minutos, e ele me diz que essa dor baixou para 5, ele precisa ainda ser medicado
ou eu posso aguardar mais 30 minutos e refazer a pergunta. E aí, se ele não melhorou, se essa dor não diminuiu para 3, eu vou medicá-lo novamente. Tá? As terapêuticas jamais devem se limitar à administração de fármaco. Por que isso? Porque pacientes com DPOC, ele tem dor por falta de ar, né? E muitas vezes ele não tem uma dor que vai ser sanada com a administração de um fármaco, mas ele tem uma dor por sufocamento, por falta de ar, que vai ser sanada com o uso de um ventilador na frente do rosto dele. Então, eu preciso saber manejar intervenções não farmacológicas para controle e alívio de dor e outros sintomas. E essas intervenções, elas funcionam como um importante recurso de forma isolada ou em conjunto com as intervenções farmacológicas. Recursos não medicamentosos devem ser usados sempre. Psicoterapia, o reiki, técnicas de relaxamento, acupuntura, massagem, aromaterapia, ou simplesmente sentar-se do lado do paciente, na altura dos olhos dele, conversar e perguntar o que é que está lhe fazendo mal. Porque muitas vezes a dor não é física, mas é psicológica, ou é uma dor sentimental, né? Por falta de carinho, por falta de afeto. Nós temos pacientes com feridas que têm um odor muito forte, e isso acaba afastando as pessoas, e esse paciente, além dele se diminuir por conta dessa dor, ele sabe que ele está num processo de falência múltipla, e mesmo assim ele tem uma dor por ausência das pessoas por perto. Que a gente precisa ser sensível quando trabalha com cuidados paliativos para observar todos essa demanda, todos esses lados de uma mesma situação. Quando a comunicação verbal é inadequada, quando ele não consegue se verbalizar, expressões faciais, posição de proteção, que é aquela proteção como se fosse uma proteção fetal, a gemência, a dispneia, o aumento de níveis de pressão arterial, a sudorese intensa, ou a sudorese fria, mudança de temperatura, me indicam que esse paciente tem uma dor e eu preciso trabalhar com ela. Não existe deixar um paciente confortável só porque ele não deixar um paciente confortável só porque ele não fala. Ele se expressa, o corpo se expressa de qualquer maneira. Então, trabalhar e minimizar fatores externos desencadeadores da dor a fim de evitar a repetição do evento. Uma posição, talvez o paciente esteja numa posição que os ossos, um osso esteja comprimindo o outro, ou uma parte do corpo esteja bloqueando o fluxo sanguíneo, e isso pode causar dor. Uma coisa que acontece sempre, pacientes com traqueostomia, eles acabam ficando com hiperextensão do pescoço, e isso faz com que o paciente tenha um sofrimento muito grande, né? Então, o reposicionamento da cabeça evita tanto a sororoca no momento da morte, como evita também, por má posicionamento, dores articulares. Adequação, eu posso também controlar os sintomas com adequação das vias de administração. Pela via oral, que é a mais indicada, né? Ou por hipodermólise, que é uma via que não fere tanto como as sucessivas punções de veia que nós temos hoje em dia. Para avaliar um paciente, nós usamos várias escalas. Eu trouxe duas, né? A Karnofsky, que a gente utiliza para pacientes com câncer, classifica os pacientes de acordo com o grau de suas inaptidões ou deficiências funcionais, pode ser utilizada para comparar a efetividade de diferentes terapias para permitir prognósticos individuais, e quanto menor o índice da escala, pior a expectativa de vida. E a Palliative, que a gente chama de PPS, Performance Scale, que a gente chama de PPS, que é o que eu mais uso dentro da unidade de emergência, porque eu tenho pacientes com câncer, mas no outro hospital, não na unidade de emergência. Às vezes até tenho algum, mas nesse caso, eu sempre escolho usar a PPS, porque ela me dá um prognóstico mais preciso para os pacientes que estão ali.
São determinadas, a gente lê sempre essa escala da horizontal, em cada linha, até encontrar um nível característico de melhor se adequa ao paciente que está sendo avaliado, e começa com a coluna da esquerda para a direita, lendo de cima para baixo, até encontrar a descrição apropriada. Então, pacientes que estão já em confusão ou em coma, com cuidados de boca sendo necessário, dependência completa, também não saem da cama, estão acamados, geralmente eles estão com PPS de 20 para baixo, 10%, e quando ele entra em 10%, possivelmente ele já está próximo dos últimos dias. Então, o sofrimento, ele tem subjetividades, né? E as subjetividades, ele engloba paciente e família, comunidade de tratamento, ele está ligado a doenças e aos sintomas dessas doenças, ou sintomas que a pessoa foi guardando para si durante todo o processo de vida. A experiência é individual, de sofrimento, e subjetiva. Cada paciente e família tem uma situação diferente da outra. Cada paciente e família merecem ser observados de uma forma única. Eu trouxe aqui, caso alguém queira fazer algum questionamento, e trouxe também uma realidade nossa. Se já estava difícil, né, tratar em cuidados paliativos, porque eu trabalho com cuidados paliativos há 15 anos, né? A maioria dos pacientes com que a gente lida são idosos, mas nós não tínhamos uma população tão grande de idosos como temos agora. E o que nós temos visto agora que são idosos cuidando de idosos, né? Existe um avanço tecnológico, existe uma escolha de estilo de vida, doenças crônicas que estão ligadas a diabetes, hipertensão ou doenças vasculares. Mas o que nós temos observado agora, que as famílias antes tinham dificuldade, quando eu comecei a trabalhar com isso, as famílias eram grandes, né? E tinham dificuldades de ver o seu ente querido morrer em casa, porque não tinham sido afastados dessa realidade. Se vocês forem buscar na história, as pessoas morriam nas suas residências cuidando da própria família. A avó adoecia, a filha ou a nora cuidavam, os filhos cuidavam, e aprendiam o cuidado. De uma certa época, de 1960, 70 para cá, essas pessoas foram começando a se afastar do convívio, né? Então, morrer era no lugar era para ir para o hospital para morrer, não morrer em casa. E agora nós temos vivido uma outra realidade, né? Que quem cuida não são mais jovens, não tem mais, ou são adultos, eles são idosos. Um casal de idosos, às vezes com um filho, ou que decidiu não ter filhos, um cuida do outro. Então, nós temos um sofrimento muito maior relacionado à morte, né, do que eu vi há algum tempo atrás com os jovens negando a morte. É uma coisa para se pensar, é uma coisa que vai impactar no Sistema Único de Saúde, e já tem impactado, né, e vai impactar no nosso conhecimento. Cada vez mais nós vamos precisar nos habilitar, nos tornar cada vez mais apto para cuidar de pessoas que estão em final de vida, que viveram uma vida plena, né? Porque para se chegar até os 80, 90 anos, essa pessoa viveu muito, então ela tem muito de legado para deixar também. Essas são as minhas referências, estou à disposição. Chegamos ao final da nossa aula, e se você ficou até aqui, já deu para perceber como a MD leva o conhecimento muito a sério. E sabe o que vem depois? Uma pós-graduação especializada para quem quer aprender de verdade, com conteúdo prático, professores especializados e sem enrolação. A gente junta a teoria e a prática de um jeito leve e aplicável já na primeira aula.